Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 3 de abril de 2021, sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em Números, capítulo 9, versículo 15 em diante, que diz o seguinte: o título fala assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se, ela partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor, somente a Ele e a mais ninguém. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, Ele é poderoso. Só o Senhor é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor. Gente, aqui nós podemos observar o seguinte na palavra de Deus: aquele povo, os israelitas, que eram escravos, 400 anos no Egito, tinham saído pelas poderosas mãos de Deus, através do líder Moisés. Foram arrancados do Egito e agora eles teriam que passar pelo deserto. Mas Deus cuidou do seu povo. Deus teve todo o zelo para com o seu povo, não deixando que eles viessem a perecer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A nuvem de dia cobria aquele povo para que eles não perecessem por causa do calor, por causa do sol. E à noite, aquela mesma nuvem virava como se fosse uma coluna de fogo para proteger do frio e da luz, para que eles continuassem a caminhada. Deixa eu explicar uma coisa para você que não sabe, o que é deserto. De manhã no deserto, o termômetro marca acima de 50 graus, ou muito mais. À noite é o oposto, o termômetro vai abaixo de 0. É 8 ou 80. É muito calor de dia, é muito frio à noite. E Deus, sabendo que o povo não tinha como se proteger, não tinha como meios de prosseguir naquele deserto sem as mãos soberanas dele, ele providenciou tudo, não deixou faltar nada. E eu quero colocar o tema para essa passagem aqui, o cuidado de Deus, o cuidado para com aquele povo. Sabe o que é isso? Eu observei ontem, lendo essa mesma passagem, e Deus não é diferente conosco hoje não. Naquele momento, o frio, Deus era luz,
Deus era fogo para esquentar, para aquecer aquele povo. De dia, ele era nuvem para trazer a sombra e para trazer o refrigério. Eu vejo Deus aqui, ele é o que você e eu precisamos que ele seja nas nossas vidas. E eu lendo ontem a passagem, Deus me deu o seguinte, justamente isso. Deus é, na minha e na tua vida, o que você precisa que ele seja. Jeová Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Jeová Shalom, está precisando de paz? Ele é o Deus da paz. Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Palé, libertador. Jirê, Jeová Jirê, Deus da provisão. Tzidkenu, minha justiça. Jeová Nissi, minha bandeira. Elohim, Deus no controle. Esses são alguns nomes de Deus para aquilo que você precisa, para aquilo que no momento exato você vier necessitar. O desespero que você estiver, o desespero que você se encontrar, ele tem nome, ele tem solução para todos os teus problemas. Independente disso, com todos esses nomes, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fica com essa palavra para o dia de hoje. Eu tenho aqui agora a lei dos homens, me diz assim, Código Penal, artigo 217A, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. Eu passei para vocês uma reportagem de um psicólogo que tinha estuprado uma jovem, uma criança de 9 anos. E só depois de 2 anos ele foi preso, fizeram toda a investigação e já tinha também praticado o mesmo ato com outra pessoa. É horripilante, é vergonhoso, é lamentável. A gente fica indignada porque o pai e a mãe colocam a criança que já está fragilizada na mão de um profissional no intuito de trazer soluções para aquela cabecinha daquela criança que está tão perturbada, que está tão machucada, né? E agora, ao invés de ter a solução, o problema para essa criança se agravou 10 vezes mais. Infelizmente, monstros como esse, a gente não pode chamar de psicólogo, mas de um animal. Palavras de hoje de dicionário: celibatário, que ou que não se casou, que vive no celibato. Celso, alto, sublime, elevado. Fiquem com Deus.